É muito comum nos depararmos com pessoas que afirmam que Cristo não fundou religião. Portanto, não há uma religião detentora da verdade, não há uma religião que representa a Cristo, não há religião verdadeira. Porém, se nós formos às Escrituras Sagradas, nós perceberemos que sim, Cristo fundou uma religião. Mas antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário aqui abaixo, que vai estar ajudando bastante o canal. Também ative o sino das notificações se você já é inscrito e ainda não ativou. Vamos em frente. Nós percebemos isto pelas Escrituras Sagradas, pela história e pela própria tradição cristã, ou seja, a tradição da igreja. Vamos a alguns textos das Escrituras Sagradas que nos mostram que sim, Cristo fundou uma religião. E aqui, através desses textos, nós vamos perceber de forma muito consistente qual que é essa religião fundada por Cristo. Vamos ao primeiro texto. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, aqui nós vemos Cristo edificando, construindo uma igreja, uma religião. Portanto, aqui nós vemos que há uma fundação, há uma instituição da igreja. Vamos mais a alguns textos saber quais são as características dessa religião, dessa igreja. Lucas, capítulo 6, versículo 13, diz assim: Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Nós vemos que essa igreja, fundada por Cristo, ela foi organizada de forma hierárquica, ou seja, havia ali uma liderança, haviam líderes, haviam pessoas responsáveis por conduzir esta instituição fundada por Cristo. Vamos a mais um texto que nos mostra algo mais sobre essa religião fundada por Cristo. Vamos ao texto de São Lucas, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus, ele faz, nesse momento, um rito e diz para que os seus discípulos façam este mesmo rito, este mesmo sacramento em memória dele. Portanto, nós vemos que essa religião fundada por Cristo tem rituais, tem sacramentos. Aqui nós já vemos o sacramento da Eucaristia. Vamos a mais um texto que nos mostra também um outro sacramento muito importante e que faz parte dessa religião fundada por Cristo, está intrínseco a esta religião que Cristo fundou. São Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos mais uma vez Cristo, ele estabelecendo um sacramento que ele é feito de forma ritualística, obedece um rito, ou seja, que nós vemos que existe uma fórmula pela qual os discípulos haviam de batizar os novos convertidos, os novos membros do corpo de Cristo.
Então aqui nós vemos que Cristo fundou uma religião que tinha uma liderança, tinha sacramentos e vamos adiante para vermos mais uma característica dessa religião. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Veja, esta igreja, instituída por Cristo, que tem sacramentos, que tem liderança, esta mesma igreja, ela tem uma característica que só ela tem. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, esta igreja ela é infalível na sua doutrina, não pode se corromper, não pode abandonar a verdade em nenhuma hipótese, porque é ela que sustenta a verdade ao longo dos tempos. É ela que representa a posição verdadeira a respeito de Deus, a respeito da fé. Vamos a mais um texto para sabermos mais uma característica desta religião fundada por Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui nós vemos que essa religião que Cristo fundou não dá margem para relativismo. Há uma só fé, sem acréscimos. É uma fé e ponto. Portanto, esta igreja fundada por Cristo, ela tem liderança, tem sacramentos. Esta igreja, ela é infalível na sua doutrina, ao ensinar sua doutrina, ao transmitir a verdade do Evangelho. Esta igreja também não permite relativismo, porque é uma só fé, um só Senhor. Não existe essa liberdade de fés diferentes, de visões doutrinárias. Agora eu pergunto a você que nos acompanha, qual é essa religião? Talvez você vagamente responda, é o cristianismo. Mas essa resposta ela é muito genérica. Nós não temos como saber a qual corrente cristã você possa estar se referindo. Porque existem milhares, portanto nós precisamos saber, dentro desta abrangência do cristianismo, qual religião, qual grupo cristão se encaixa nesses critérios, se encaixam nessas qualidades, nestes requisitos que nós avaliamos da Escritura Sagrada. Nós podemos recorrer primeiramente à história. A história nos diz que o protestantismo, que se denomina cristão, ele surge a partir do século XVI. Portanto, esta igreja, fundada por Cristo ainda durante a sua vida na Terra, não pode estar representada no protestantismo. Nos resta o catolicismo. E nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana se encaixa perfeitamente nesses critérios das Escrituras. Religião fundada por Cristo em São Pedro. São Pedro foi o primeiro Papa. Até aqui, tudo bem? Está muito claro. Aponta para a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós percebemos que esta igreja tem uma liderança estabelecida. Nós vemos que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Estes 12 apóstolos escolheram bispos, consagraram bispos, ordenaram bispos ao ministério, para dar sucessão à missão da igreja. Eu aconselho que você também veja o meu vídeo sobre sucessão apostólica. Veja o que é essa doutrina que tem trazido muitos protestantes para a Igreja Católica. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo sobre sucessão apostólica que eu fiz. Vamos adiante. Nós vemos que, além de uma liderança estabelecida, esta religião fundada por Cristo tem também ritos, sacramentos. No protestantismo,
não há sacramentos. Há alguns simbolismos, como, por exemplo, a Santa Ceia. O batismo também é visto de forma simbólica, de forma apenas representativa. Na Igreja Católica Apostólica Romana há sacramentos de fato, mas é algo que aponta para que a religião fundada por Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não conheço dentro do protestantismo uma denominação que se diga infalível. E se há uma denominação que se diga infalível, nós sabemos que isto não é verdade, não procede, porque não tem confirmação histórica, não tem uma linha ininterrupta na história, no tempo da existência desta denominação, para estar representando a verdade. A Igreja Católica Apostólica Romana se diz infalível quando se trata de doutrina. Portanto, ela se encaixa perfeitamente como sendo coluna e sustentáculo da verdade. Nós podemos perceber ainda que esta Igreja Católica Apostólica Romana, diferentemente do protestantismo, ela se encaixa no sentido, no requisito de ter uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Portanto, essa unidade da fé habita na Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vemos aqui que Cristo fundou uma igreja, e através desta simples análise nós podemos perceber, podemos ter a confirmação que esta igreja fundada por Cristo chama-se Igreja Católica Apostólica Romana.